vez mais uma entrevista no Unbroken Old School e desta vez uma entrevista extremamente ansiante da minha parte, muito esperada da minha parte já há uns anos, aqui com o Bernardo. Bernardo, antes de mais nada, muito obrigado por teres aceito o convite, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. O Bernardo, eu presumo que toda a gente deve saber quem é, quem não sabe, não anda atento ao panorama nacional de culturismo. O Bernardo faz parte de um grupo muito estrito de 3 ou 4 pessoas que têm o privilégio de serem os nossos Opens e o Bernardo, todos eles, é o mais novo e, portanto, será aquele que terá o futuro mais sorridente nos próximos anos, assim esperamos que seja. Portanto, Bernardo, vamos já quebrar aqui as hostilidades. Eu vou começar por te pedir para fazeres uma ligeira introdução de ti próprio, ou seja, que idade tens, onde vives, se tens irmãos, como é que é a tua rotina diária, o que é que nos podes dizer acerca disso? Então, eu sou o Bernardo Lourenço. Neste meio também sou conhecido por... Tenho os amigos que me tratam por a Big Ben. Foi o nome que me deram na altura e por acaso. Agora tenho de tentar fazer juízo ao nome, não é? Tenho 27 anos neste momento, fiz este ano. Sou de Viseu, propriamente de Sátão. Estou em casa dos meus pais neste momento. A minha rotina neste momento é a vida de culturista, que é treinar, comer, dormir. E pronto, não há muito mais a dizer. Muito mais a acrescentar. Diz-me uma coisa, estas entrevistas são bastante diferentes do normal, mas há algumas coisas que é impossível a gente contornar ou evitar, porque é sempre de interesse das pessoas saberem. Tu és muito novo. Com que idade começaste a treinar, Bernardo? 17. 17? Faz agora 10 anos. Ok. E o que é que te levou a começar a treinar? Era mesmo pelo gosto, sempre gostei assim de corpos mais bem trabalhados, mais musculados. Gostava muito de ver wrestling na altura, que achava aqueles animais grandes. Pá, comecei, foi uma coisa que me inscrevi no ginásio na altura com uns amigos e na altura jogava futebol, que eu sempre joguei futebol. Ah, é? Sim, jogava muito bem. Mas pronto, inscrevi-me naquela da piada, querendo andar inchado, também para sair à noite, essas coisas, e vi que o meu corpo respondia bem. E aquilo, pronto, virou uma paixão em pouco tempo, porque uma pessoa sempre que sacrifica para alguma coisa e vê resultados, claro, acaba sempre por ser algo gratificante e foi algo que gostei de fazer e deixei-me estar. Então agora chegamos, pela tua resposta, vou-te fazer uma pergunta na consequência dessa resposta que me interessa mais ainda. O que é que te levou depois de todos esses motivos que te levaram a entrar para o ginásio, que é típico de qualquer jovem, o que é que te levou a criar uma paixão tão grande ao ponto de te tornares hoje em dia um profissional de culturismo? Eu sempre fui competitivo. Se eu praticar alguma coisa ou se fizer alguma coisa, gosto de ser sempre o melhor. Seja fundamental que seja a jogar alguma coisa, mesmo entre amigos, gosto de ganhar. E pronto, na altura deixei o futebol e aquilo que eu fazia era musculação. E pronto, conforme os resultados que ia tendo, comecei a crescer, comecei a me informar mais sobre dieta, treinos e isso tudo. Gostava muito de ver os treinos do Caigrinho, que imitavam muito os treinos, me inspirava muito por aí, que eu gostava muito. Foi conforme a evolução, quis saber cada vez mais sobre a área do fitness, pronto, a indústria, o fitness em si. E comecei a procurar competições e isso tudo, a ver preparadores. E foi muito por aí. Claro. Foi um progresso que foi uma paixão. Comecei a gostar, virou rotina e como eu era competitivo, gostava sempre, bem, se vou fazer isto, então vou se calhar para a parte da competição. E vi que realmente acho que conseguiria safar-me bem dentro deste mundo. Na altura até que pensei em ser menos físico. Ainda bem que não ficaste por aí. Sim, senhor. Diz-me uma coisa, tu disseste há pouco que vives em casa dos teus pais, presumo que sejas solteiro ainda. Sim. Sem filhos, bom rapaz. Filhos, tenho 2 cães. Tens 2 cães, pronto. Ok, solteiro. Pronto, vamos passar em rodapé depois o número aqui do Bernardo, as senhoras que estiverem interessadas.
Neste momento, Já estás casado com o neste culturismo, momento não é? estou solteiro. Estás casado com o culturismo só. Agora estou. Ok, meu amigo. Então vamos lá tentar descobrir mais sobre o Bernardo. O que é que o Bernardo gosta como pessoa, como ser humano? O que é que tu... Evidentemente que o culturismo é a tua paixão, mas para além disso, como pessoa, o que é que tu gostas? Sou uma pessoa muito simples, as coisas mais simples. Gosto de estar em casa para mim. Pronto, acho que também faz parte da rotina. Claro, Se claro. não gostasse de estar em casa, ia ser muito difícil também ser culturista. Claro. Muito tempo passo em casa na cozinha a comer. Cozinhar, a comer, a lavar os taparoeiros. Quer que seja, exatamente. Fazer coisas muito básicas, ver filmes. Ok. Gosto de jogar, se for preciso, computador, Playstation. Ir à praia, sítios assim mais calmos. Ok. Que eu tenho a cabeça, penso muito nas coisas e gosto de sítios mais calmos para conseguir acalmar, sítios com paz. Não sou ligado para festas, nada que tenha muito barulho. Ok. Gosto de estar mais na minha. Se for preciso, estou sozinho, jantar sozinho, não me incomoda, gosto da minha própria companhia. Boa, muito bom. Gosto de estar sozinho ou assim com uma pessoa ou outra que esteja bem acompanhado. Claro. Um grupo de amigos a citar uma esplanada. Uma coisa assim sempre mais para o calmo, para ter uma boa conversa, algo que seja produtivo, que eu prefiro algum conhecimento para mim que não seja nada. Pronto, é muito por aí. Não precisa assim de coisas muito gratificantes para ser feliz. Percebo perfeitamente. Dou valor àquilo que tenho e tento ser feliz com isso. Excelente resposta. Eu apenas te perguntei isto porque muitas vezes, ou quase sempre, quando se conhecem pessoas como tu, e quando eu digo pessoas como tu, um profissional como tu, que o teu corpo fala por ti e é uma identidade por si própria, as pessoas parece que só te conotam com o culturismo e com mais nada. E às vezes, quando se vem a descobrir, há um outro mundo, há pessoas que gostam de carros, que gostam de outras coisas, não é? Por isso é que eu te fiz esta pergunta, mas já percebi que tu ainda estás numa fase muito zen da tua vida, gostas do teu sossego, do teu cantinho. Mas sempre fui muito assim. Boa. Gosto de estar sozinho. E o que é que não gostas? Exatamente o contrário. O oposto, a confusão, os shoppings ao domingo à tarde. Pessoas. Tive ver muita gente. Engraçado. Gosto mais da companhia dos animais. Boa. Tenho os meus motivos. Sabes que isso diz muito de uma pessoa, sabes? Isso diz muito de uma pessoa. Por isso é que eu gosto destas entrevistas. É uma prioridade. Se a pessoa disser que não gosta de animais, essa pessoa para mim já está escolhida. Há uma coisa ali do bate. Essa pessoa para mim já nem dá para ser amigo. Tu, ao dizer isso, obviamente, tens animais, não é? Claro. Tens um cãozinho, que estávamos a falar há pouco, um bulldog francês, não é? Exato. Aliás, não sei se posso falar, tinhas dois, ainda tens, mas um, por motivos óbvios, está com a tua ex-namorada. Pronto. Mas não deixa de estar no coração sempre, não é? A vida é mesmo assim. Isso nunca. Claro. Entendo perfeitamente. Os animais são fantásticos e, de facto, fazem-nos perceber coisas que as pessoas não nos fazem perceber e isso é fantástico. Sim. Diz-me uma coisa. O Bernardo tem um sonho ainda por concretizar ou... Ser Mr. Olímpio. É esse o teu sonho? Sim. É esse, sério, fantástico. Pá. Sempre foi. É a primeira pessoa que me diz isso. Sim, senhora. Eu sei que é muito difícil, tenho os pés sempre no chão, temos uma realidade completamente diferente em Portugal, mas o meu sonho sempre foi esse. Também parecia impossível chegar onde cheguei ou fazer o que já fiz e fiz. Portanto, metade do caminho já foi. Claro. O que é que me impede? Exato, sem dúvida. E... Trabalho com o que tenho certas condições que gostava de ter, que deveria ter para ser atleta profissional, mas trabalho com o que tenho. Se der, dá. Se não der, ou vai ou morro a tentar. Claro. É assim mesmo. Sonho comandado. Já sou, é isto como eu sou como pessoa, percebes? É isto que me move. Não me vejo a fazer outra coisa. Mas é muito difícil deixar isto, só se fosse mesmo necessário, por condições financeiras, o que quer que seja. Agora, se tiver a oportunidade, se depender de mim, sim. Mas era isso, era a seguinte pergunta já agora que me criaste a oportunidade de fazer. Sendo esse o teu sonho, tens uma estratégia a seguir ou deixas entregue à sorte e dás o máximo de ti próprio? Quando eu digo que tens uma estratégia, já sei que do que depender de ti, tu vais dar sempre mais do que 100%. Agora, quando eu digo uma estratégia, sabes que em qualquer área às vezes temos que criar uma oportunidade, não é? Temos que estar no sítio certo, temos que conhecer as pessoas certas,
às vezes este não é o país mais indicado, não sei. Estou eu a lançar-te aqui Eu não um tenho modo. uma estratégia. Yeah. Quer dizer, acabo por ter. A ideia é começar a aparecer agora mais. Claro. Na linha profissional. Competitivamente, profissionalmente. Toda a gente vê, não é? Claro. Portanto, acho que isso já vai trazer uma boa imagem e tendo boas classificações aí, acho que depois o trabalho acaba por falar por si. Depois as oportunidades aparecem Depois para elas. acaba por saber estar prontos para agarrar as oportunidades. A linha profissional é o momento perfeito para isso. E agora, eu já estou a começar a fugir aqui um bocadinho às perguntas que tinha Deixa para te fugir. fazer, mas tem que ser porque tu quase que me obrigas a isso com as tuas respostas. Mas, sendo esse o teu sonho, e portanto, partindo do princípio que a estratégia é a mais acertada, sem dúvida, é subires ao palco e mostrares o que tens e começares a ser conhecido no mundo profissional, como é que tu irias reagir se recebesses uma proposta de um patrocínio que te obrigasse a sair deste país? Fazer a mala. Fantástico. É a minha vida. Fantástico. O comboio só passa uma vez. Não? Sem dúvida. Desta a resposta certa. Mas agora vou-te fazer outra pergunta que te vai encostar um bocado nas cordas. Sendo este o teu sonho e estando tu à procura da oportunidade e a criá-la com o teu trabalho, tu não usas muito a alavanca que é as redes sociais. E podias usar. Parece um pouco. Não é? Parece um pouco contraditório. Não é? Mas não usas porque não faz parte de ti, não está dentro da tua personalidade, ou É isso. é mais isso, não é? Sei que tenho. E por isso é que ainda vou publicando algumas coisinhas. Claro. Sei que não é muito, mas tento sempre passar o mínimo para as pessoas perceberem que o trabalho está a ser feito. Não estou parado disso tudo. Claro. Mas sim, devia publicar muito mais coisas, obviamente. Ter um canal de YouTube e isso tudo, que hoje em dia é o que é necessário. Mas claro. Acho que se começasse agora, obviamente, ia abrir mais oportunidades. Mas o meu foco nesse momento não está aí. E se eu começar a virar o meu foco para essa parte, eu não vou conseguir estar a dar 100% da minha outra parte, porque já não sou eu. Portanto, era a resposta. E acho que é aí que a maioria das pessoas se perdem. Exatamente. Era a resposta. E percebo, porque tem a ver com a parte monetária, Exato. fazer vida disso, porque fazer vida só de culturismo é praticamente impossível, mas eu sou atleta, afinal do dia. Claro. O meu trabalho é chegar a palco e ganhar. Claro. Se eu focar-me nas outras partes, eu não consigo focar naquilo, é impossível. Era a resposta. Diga o que disserem, ou gravar no treino não influencia o mindset, a malta que diz que não influencia, me influencia. Claro. Às vezes gravo, porque também tenho que identificar patrocinadores, identificar o jogo e aparecer algumas coisas. Mas por mim não gravava nada. Claro. Porque a minha cabeça, só estar a pensar que tenho que estar ali a pôr o telemóvel, ser o ângulo, a ver se está bom isso tudo, já me estava a chatear. Já a minha cabeça não tem que estar ali. Exatamente. A parte do descanso é o meu preparo mental para a próxima série. E se não me preparar antes da série, a série não vai ser feita. Não trabalho as cargas altas, a cabeça tem que estar. Fantástico, fantástico. Não, opa. E acho que isso é que é a essência do culturismo. Acho que isso é que se perdeu. Sem dúvida. Ainda bem que com 27 anos estás aqui a dizer isso, como profissional e profissional de Open. Porque eu entendo e eu defendo muito isso, e estou sempre a dizer isso nos meus lives, que de facto, e as pessoas pensam que desvalorizam, acham que é por isso velhote, que sou old school, que não sei o quê, que estou a diminuir a malta nova. Não é nada disso, absolutamente nada. Uma coisa é querer ser influencer e fazer vida disso, outra coisa é querer ser um atleta ao seu mais alto nível de performance para ser competitivo, e depois o trabalho que tem que ser feito, que é no ginásio, é dividido com essas paneleirices todas, os tripés e das filmagens. Então, quando eu digo paneleirices, não é desvalorizar o que isso pode trazer de bom, mas como atleta não pode estar presente num treino, é impossível. Não é? Não se vê um basquetebolista ou um futebolista a fazer isso. Filmar é uma coisa. Claro. Agora ter que estar a ser eu a montar isso, opa, claro, não é assim. Às vezes algum jogador de futebol também está a jogar e mete ali um tripé. Nada, certo. Não é? Claro. Isto não é assim. Não, sem dúvida. Isto foi algo que mudou assim, pronto, isto vende e é isso que os patrocinadores querem, mas isto não é a essência do culturismo, claro. Venha quem ver. Claro, portanto, aquilo que nós, eu vou utilizar uma frase muito antiga, aquilo que nós no nosso tempo chamávamos partir pedra, é exatamente o que tu fazes, não é? Tu estás a abrir o teu caminho a partir pedra mesmo. Eu tenho que tirar leite da pedra. Exatamente. Tu vais criar a tua oportunidade no palco. E isso é assim que tenho feito até agora. Tem corrido bem, portanto. Fantástico.
Tem aqui outra pergunta, mas eu já sei a resposta, nem sei para que é que vou fazer, mas vou seguir o roteiro. Eu perguntei-te se tinhas um sonho, já me respondeste. Agora, outra das perguntas que eu tinha aqui são perguntas intimistas, mas que eu já percebi que o teu foco é só um, que é o que é que te falta fazer na vida. Eu já percebi que vais-me dizer que é ser Mister Olímpia. Ok. Mas falta muita coisa. Falta muita coisa. E podes partilhar connosco Sim. algumas coisas que eventualmente tu vês de Parte de fazer. viajar, ainda falta-me conhecer muita coisa que abdiquei de quase tudo só para fazer isto. Há muita coisa que quero fazer. Se calhar reformar-me ali entre os 40, se tudo correr bem, posso-me reformar antes disso tudo. Tu agora disseste, se tu me permitires, disseste uma coisa que eu acho que é extremamente importante. Abdiquei de muita coisa para fazer o que estou a fazer. Podes-nos falar um pouco mais sobre isso? O que é que tu abdicaste? Estás-te a referir àquilo que um jovem da tua idade normalmente faz e tu tiveste que pôr de lado? Ou estás-te a referir também a coisas mais íntimas, se é que o queiras falar? Estamos Tudo a falar junto. de relações pessoais. Tudo junto. Não vou estar a ser muito específico, mas Tu não- na parte assim de mais tu não jovem, sais à noite deixei para de sair, discotecas. deixei de fumar, deixei tudo. De um dia para o outro. Claro. Eu posso falar que tive um momento de clique, que passei de um dia para o outro, a minha mentalidade mudou, que foi... há pessoas que têm sempre um momento de clique, que se lembram, olha, foi a partir deste dia, a partir deste momento que decidi fazer na Aranha. E eu por acaso tenho que, e conto sempre, que foi chegar a casa, vir da Borga, chegar às 6 e tal da manhã, num estado, pronto, era farol, eu ia sempre para a noite todos os dias, e me dava isso tudo, era a vida louca, não. E chegar a casa e ver logo a minha mãe às 6 e tal a trabalhar no escritório, percebes? Eu tive aquela reflexão, pô, Algo não está certo. isto não está certo. A minha mãe está a trabalhar esta hora para eu estar a entrar isso, eu não vou ser esta pessoa. Foi a partir daí, Com que idade tinhas nessa altura? tinha 17 anos. Fantástico. 17 para os 18 deixei de sair, deixei álcool, deixei tudo assim. E comecei só. E nunca mais saí disto. Sabes que isso é de um crescimento interior, de uma maturidade brutal. Não é Fez-me normal. fez-me crescer muito. Fez-me crescer muito. E onde Tornei tu uma te pessoa mais agarraste, fria também. onde tu te agarraste foi aos pesos. Só isso. Para, só para isso. manteres esse equilíbrio e essa... Vinha no fim do relacionamento também, portanto isso também encaixou. Claro, claro. Foi ali E 4 anos só disso mesmo. eu não sou nem de perto nem de longe a pessoa mais indicada para te fazer esta pergunta, porque eu com 56 anos continuo solteiro sem filhos, mas e nunca tive um percurso competitivo como o teu, mas de certa forma será que o preço que se paga por elevar o desporto ao nível que tu elevaste para ti próprio é um preço que também acaba por cair na nossa vida pessoal íntima com outras pessoas? Sem dúvida. É muito triste, não é? Mas é... Só por experiência, sem dúvida. Claro. Isto acaba por ser um desporto que não nos faz egoístas, mas torna-nos egoístas pelo fim que nós... De certa maneira tens de ser egoísta. Exatamente. E ser egoísta com E uma tens mulher... alguém que te entenda, e por mais que entenda, é muito complicado. É muito complicado. Todos os dias a mesma coisa, todos os anos. Yeah. Depois tens que lidar com a tua diferença de humor, não estás a comer, não podes fazer isto. É muito complicado. Muito complicado. Já agora, olha, isto está-me a surgir uma série de perguntas que não têm nada a ver com o roteiro, mas tu já tiveste a oportunidade, desde que começaste a entrar neste mundo competitivo, de conhecer outros companheiros de atletas que tenham a felicidade de estar bem num relacionamento Se conheço, ou o comum é também estarem separados? mas estás-me a perguntar Sim, se conheces. Sim, conheço alguns, sim. A maioria costuma ser atleta com atleta. Pois, era precisamente aí que eu queria chegar, porque terá que ser alguém do meio, porque senão não consegue perceber esta Não realidade. diria que tem que ser alguém no meio, mas tem que ter uma compreensão acima da média. Sim. Quando eu digo do meio, não precisa de ser competidora. Mas se fizer o Sim, lifestyle e se gostar de treinar sim, e tal, sim. já consegue perceber mais, não é? Sim. Porque uma mulher completamente Mas normal, acho que isso às digamos vezes também não ajuda.
se calhar a longo prazo, porque também às vezes queres algo diferente e ter a pessoa que faz exatamente o mesmo que tu, se calhar também. Estás a falar de ti neste momento, não é da Sim, pessoa. sim. Exato, Sim. exato. É muito complicado, não é? Isso basta, isso vai depender Opa, da a minha pessoa. esperança agora, Isso tem a ver com a conexão depois que tens com a pessoa. Claro. Se faz isto ou faz aquilo, aí acaba por ser diferente. Eu acho que a nossa, Mas acho que ajuda a estar no meio, sim. Sim. Pelo menos é o que se vê mais. eu acho que a nossa esperança agora é o Elon Musk. O gajo está a fazer uns robôs impecáveis cada vez mais. É a única solução, porque uma mulher é muito difícil. Está complicado. Está mesmo, amigo. Brincadeiras à parte, atenção, eu respeito muitas senhoras. Não é muito o que é que brincadeira. éramos de nós sem as mulheres, mas é muito Isso difícil, também é verdade. não é? Ora bem, então vou-te fazer aqui uma pergunta que eu já fiz aos outros convidados e vou ter que te fazer também a ti. Queria que tu comentasses este provérbio. Mais vale ter sorte do que ser bom. O que é que este provérbio quer dizer? Que às vezes mais vale esperar pela sorte do que seres muito bom em alguma coisa, mas nunca teres sorte. O que é que tu achas? Concordas com isto ou interpretas isto de outra maneira? Isso é complicado. Mais vale ter sorte do que ser bom. Exatamente. É isso? Isto, no fundo, está a dar a entender que mais vale esperar pelo momento de sorte do que ser muito bom em alguma coisa e não ter Se eu sorte. tivesse que escolher, eu preferia ser bom. Porque eu queria a minha própria sorte. Exatamente, é isso mesmo. Sim. Ficar à espera da sorte pode acontecer ou não pode. Mas se não vier, também não. Mas quando também ela não és vier, bom. já estás preparado, se fores bom. Exatamente. Se não fores bom, se tiveres sorte, também fazes o que igual. Isso mesmo. Exatamente. E no fundo, isso é que é ser um culturista. Um culturista tem que estar sempre preparado, porque faz sempre a mesma coisa todos os dias. Sim, senhor. Sim. Exatamente. Excelente resposta. Esta pergunta, eu às vezes, pá, até me esqueço que posso estar a ser intrusivo demais. Nada a ver. Tu disseste-me que vives com os teus pais. Os teus pais têm orgulho em ti, quando digo em ti, na pessoa que tu estás a tornar como atleta, no teu percurso, no que tu fazes, apoiam-te? Posso dizer que sim. Sem dúvida nenhuma. Sim, senhora. Ainda bem, fico muito, muito feliz por ti. Aliás, eu já quase que tinha a certeza de qual ia ser a resposta, porque quando me apercebi hoje que tu tinhas dito por mensagem, tenho quem me leve, e depois disseste-me que era a tua mãe, pá, achei muito bonito, sinceramente. Aliás, há coisas que só mesmo entre um pai e um filho, uma mãe e um filho é que se entendem, e é mesmo isso. Quais consideras serem os teus defeitos? Tanta pergunta. Ó. Pai, eu estou aqui a tentar fazer um portfólio teu. Que defeitos. Não tens nenhum. Ser guloso, para mim é defeito, porque isto não ajuda muito a ser guloso para quem é culturista. Não é? A sério, és guloso? Eu sou muito guloso. A preparação para mim é um inferno. Ui. É um inferno mesmo. Tenho que estar distraído com alguma coisa, se eu estou sempre a pensar na comida, é demais. A sério? Sofro muito. Isso eu estou a fazer este espanto todo porque isso é horrível para um culturista. É horrível mesmo. Só por isso para comer também ajuda. Claro. Mas naquela fase é. Defeitos. Eu posso ser que sou teimoso. Toda a gente diz teimoso, somos todos teimosos. Até certo ponto. Não seriam. A palavra certa não serão defeitos. O que é que tu achas que ainda podes vir a mudar, que ainda não conseguiste mudar em ti? Eu também sou muito teimoso, isso é verdade. E ao ser teimoso sou impulsivo. E às vezes faz-me falar coisas que eu não queria. Sim. Talvez um bocadinho impulsivo também, de vez em quando. Se algo tocar em mim. Depois acaba por me arrepender se for possível. Exatamente, depois enganei. Se tivesse pensado um bocado, tinha dito de outra maneira. Mas também é muita testosterona. Exato. Também não ajuda nesse caso. Mas... Então, e agora diz, e as tuas qualidades? Isso agora já temos aqui muito tempo para falar. Diria em primeiro lugar a humildade. Boa. Acho que isso é o mais importante. E o respeito. O leal, fiel. Muito bom. Muito bom, sem dúvida. São as qualidades mais importantes do ser humano. Pá. Lealdade, honestidade, humildade, sem dúvida alguma. Sempre disposto a ajudar o próximo. Fantástico.
Diz uma coisa, tens alguma história caricata na tua vida de desportista que queiras partilhar connosco? Alguma Caricata coisa? como assim? Quando eu digo caricata, olha, por exemplo, o Diogo contou-nos que na prova que ele foi a Espanha ao Big Man, em que ele se consagrou profissional, ele quase que não participava. Estava nos bastidores, já tinham chamado os atletas todos, ele não ouviu o nome dele, teve que ir a correr sem aquecer, Porra. não se preparou minimamente e ganhou a prova. Há coisas mesmo caricatas. Tinha que ser assim. Exato. E também nesse sentido, já aconteceu alguma coisa completamente inédita e que não estavas à espera e que acabou por. Mas só na parte competitiva ou estás a falar de tudo em geral? Não, em tudo, tudo na tua vida. Pá, de certeza, agora que me veio a cabeça. Que me venha assim à cabeça agora, não. Mas de certeza absoluta. Várias coisas, mas. Na parte competitiva, correu-te sempre tudo bem. Backstage, em cima da prova, tenho nunca te reparado. esqueceste da rotina de poses, nunca. Não, sinceramente, até agora nesse aspecto não tenho nada a apontar. Não, por acaso, não, pá, não me recordo assim nada. E diz-me uma coisa, agora vamos entrar aqui na parte mais. Alguém te deve um pedido de desculpas? Ai, velho. Não vou dizer quem, mas. Pô, é uma pena um jovem com 27 anos dizer isso. Isso significa que já passaste coisas que bom não podias pedido. ter passado. Faz parte. Pois. E Também não preciso. pronto. Não me faz diferença. Pronto, neste momento, não é? Se calhar se fosse no momento certo, tinha feito. Já Não é? fez. Pois, neste momento. Tinha feito muito. Ok. E tu? Deves um pedido de desculpas a alguém? Sem dúvida. A sério? Olha, já estás Eu a não provar tenho- com esta não- resposta não- que és não mesmo tenho- humilde. Eu não tenho problemas em admitir. E já o Sério. fizeste? Já. Eu não tenho problema em admitir os meus erros. Quando sei que estou errado, não estou perto com isso. Há que saber admitir. Ser homem é isso. Fantástico. É exatamente, ora nem mais. Errei, aprender com o erro e avançar. Isso mesmo. Não gosto de deixar as coisas por dizer, nunca se sabe o dia da manhã. Fantástico, exatamente. E é algo que eu não quero ter na consciência, é guardar rancor de uma pessoa. Claro. E poder vir a acontecer alguma coisa. E depois aquilo vai ficar na minha consciência e não é algo que quero ter no meu psicológico. Olha, eu gostei muito da tua resposta. Aliás, eu vou dizer, no seguimento dessa resposta, eu vou ter que confidenciar aqui a quem nos está a ouvir um pedacinho da conversa que tive contigo há pouco. Eu aqui há 4 ou 5 anos atrás, durante a pandemia, lembrei-me de fazer todos os dias uma entrevista ao pessoal old school. Foram para aí 30 entrevistas, são todas no meu Instagram, de muita gente que nem era conhecida, e depois esta malta nova começou a conhecer e achou muita piada, e depois passei para o New School, o pessoal agora da malta nova, e comecei pelo Nelson Rodrigues, aqueles atletas mais consagrados, dos mais novos, e na altura tu tinhas aparecido há pouco tempo e a malta estava toda, claro, os miúdos da tua idade nunca tinham visto um rapaz da tua idade assim, tu ficaste logo a ser um máximo para eles, e houve alguém que me perguntou porque é que eu ainda não te tinha convidado, que eu já te devia ter convidado, e tu respondeste que se não convidei é porque eu não queria, mas também para ti era indiferente. E eu, interpretei aquilo como que estavas chateado comigo, sabes? E vou-te dizer uma coisa, fiquei assim, cara, e agora? Se calhar meti o pé na água. E quando te vi depois, né, em Cascais, quando tu, eu acho que quando nós nos cruzamos no Estoril, aliás, no Estoril, no casino, nessa prova não foi quando tu conseguiste, foi não? Não, fiquei em segundo lugar. Ficaste em segundo, exatamente. Atrás de um grandalhão todo torto. Exatamente. Eu tinha-te dado o primeiro, mas pronto, eu acho que pelo conjunto. Pelo conjunto, ele tinha mais massa muscular em certas partes, mas no conjunto. Exatamente, no conjunto havia uma desproporção. E depois a parte da respiração, ele ficou muito dilatado. Sem dúvida. E o controle a zona abdominal. Completamente. Mas pronto, é o que é. Pronto, é o que é. Mas consigo perceber também porque é que ele ganha. Sim. E, sim, já são águas passadas, já foi o que foi, mas cruzamos e tu, sinceramente, surpreendeste-me completamente pelo teu gesto, vieste-me logo cumprimentar e tal, deste-me a oportunidade de falar contigo e eu percebi, para lá, às vezes nem sempre a gente interpreta as coisas da maneira mais certa
e eu pensava que tinha aqui um inimigo, mas afinal, e portanto vou dizer uma coisa, desde esse dia que eu fiquei na minha cabeça que tinha que de alguma forma opá, melhorar o que eu não tinha feito na altura, porque se calhar devia ter convidado logo a ti antes dos outros, porque realmente eras uma novidade na altura, e não o fiz. É normal. Pronto, mas não interessa. Mas de qualquer das formas eu tinha que o fazer como homenagem, como tributo, porque ainda ontem ou anteontem disse no direto que eu faço todos os dias, opá, que eu acho que é na nossa área, no culturismo, é perfeitamente compreensível que todos os atletas de competição como tu estejam focados no seu dia-a-dia, porque o dia-a-dia de cada atleta é extremamente vasto e muito complexo, cheio de refeições, preparações de refeições, comer as refeições, treinar, enfim, descansar, uma série de coisas, mas isso não significa que todos nós não possamos, às vezes, tirar um tempo para mandar um abraço aos outros e para mandar um cumprimento, porque isso, para quem está no teu nível de treino, quem vive na caverna que tu vives no teu mundo, às vezes do nada, um elogio ou uma força significa muito. Sim. E então eu pedi, não disse que te ia entrevistar, isto é uma surpresa agora quando sair, mas disse que ia ter uma entrevista com alguém que eu já estava ansioso por entrevistar há muito tempo, e também disse que as pessoas deviam se lembrar mais de vez em quando mandarem uma força para atletas como tu, como o Canhão, como o Diogo, porque de facto, sem desvalorizar qualquer outra categoria, ser um Open ou alimentar 130, 140 quilos e tudo aquilo que se faz para alimentar, quando eu digo alimentar é a nível de treino, de sacrifícios, de tudo, é um esforço sobre-humano que todos nós, na escala de evolução do culturismo, não é? Isto, nós agora temos uma série de categorias, não é? Mas a categoria mãe continua a ser o Open, por isso é que são 600 mil euros de prize money. E às vezes em Portugal, as pessoas, precisamente por tu e mesmo o Canhão ou o Diogo se remeterem muito ao vosso mundo, não têm uma presença tão ativa nas redes sociais, a maior parte do pessoal esquece e só se lembra das biquínis e dos banhos físicos e por aí fora, que têm todo o seu mérito, mas... São mais ativos. Exatamente. Mas eu acho que as pessoas deviam se lembrar também que temos pessoas como vocês que mereciam de vez em quando assim, um abraço, um alô, uma força, porque, epá, não é fácil fazer o que vocês fazem. E principalmente num país como o nosso, que temos uma indústria muito pequenina, à volta deste desporto, não há ajudas, não há nada. Então vocês têm que se motivar a vocês próprios, financiar a vocês próprios. Tem que ser por amor, sim. Exatamente. De outra maneira. Por isso, epá, fica aqui, quem vir esta entrevista, fica aqui o meu repto e o meu desafio de quem não conhece passou a conhecer o Bernardo, quem não o segue devia seguir e de vez em quando mandar-lhe uma mensagem de força, porque significa muito para atletas que estão a este nível e vocês, se de facto gostam disto e são uns meros atletas de ir ao ginásio para manter o lifestyle, que também são necessários e a vida é feita disso, mas quem vos motiva são atletas como o Bernardo e fica aqui o meu apelo para vocês, de certa forma, apoiarem um pouquinho mais este tipo de atletas, porque estão cá e podem levar a bandeira de Portugal muito longe e às vezes um alô e uma força vale de muito. Ora bem, alguém te deve um obrigado? Não é só desculpas. Sim, sem dúvida. Não é? Já ajudei muita gente. Não que deva. E agradeceram? Não que deva, sim. Nem sempre, mas... Pois, já sabia que nem faz sempre. Parte. Mas pronto, mas fizeste-o de coração. Também já tive de dizer obrigado também, às vezes não disse. Portanto, claro. Mas fizeste-o sempre de coração. Porque quiseste. É isso que importa. Esta pergunta poderia ser cedo demais para fazer, mas eu acho que não é, porque eu acho que a vida de um culturista, cronologicamente, é uma vida muito mais intensa de qualquer ser humano normal. Portanto, eu acho que com 27 anos e com já 10 anos de modalidade,
eu acho que te posso fazer esta pergunta. O que é que o Bernardo de hoje diria ao Bernardo de há 8, 10 anos atrás? Ia ter uma grande conversa. Mas é essa conversa que nós queremos saber. Tanta coisa. É engraçado porque isto é a minha vida, é aquilo que vou-me fazer. Mas se tivesse voltar atrás e voltar a fazer tudo o mesmo, acho que não fazia. Estás a brincar? Faça. Quando dizes não fazia, não te tornavas um culturista profissional? Não, acho que escolher algo mais fácil para ter uma vida. A sério? Para o sacrifício que é, escolhi um caminho mais fácil. Só que lá está também, não sou esse tipo de pessoa. Eu digo que se houvesse a possibilidade de voltar atrás, isso. Agora sempre gostei daquilo que me desafia, aquilo que é difícil, Claro, percebes? claro. Agora voltar atrás e saber fazer exatamente o mesmo caminho que tive de fazer para chegar até aqui hoje. Sabes porque é que eu Houve fiquei coisas tão... boas, mas houve outras coisas Acredito, que abdiquei. Não. acredito e sei que sim. E que se voltasse atrás não tinha abdicado. Sabes o que é que me surpreende? Perdi muita coisa. Acredito perfeitamente. Acredito que sim. E Muita, acredito que muita até tenhas alguma mágoa em relação a isso. Mas o que me surpreende na tua resposta é o facto de... Surpreende em que aspecto? Eu consigo perceber a tua resposta perfeitamente. Se pudesses voltar, até eu, se pudesses voltar 10 anos na tua vida atrás a saber tudo o que sabes hoje, provavelmente tinhas tomado outro rumo. Exatamente. Mas, Não é que me arrependo. ao mesmo tempo, sim, eu percebi, mas ao mesmo tempo, há bocado respondeste, tu pões a fasquia o mais alto possível. Mais alto que o Mr. Olímpia não existe. Quando eu te pergunto qual é o teu sonho de ser Mr. Olímpia, e é incrível o antagonismo destas duas coisas. Se pudesses voltar 10 anos atrás, se calhar não escolhias ser um profissional. Porque hoje sei, Hoje que o és. sei os riscos também que isto traz isso. Claro. E uma pessoa que não perde anos de vida com isto. E vai pagar um preço, só que é o meu sonho. E estás disposto a corrê-lo? Estou. Tu já cheguei até aqui, agora vou ver Claro. as costas. Pois, Não, agora já não tens impensável, hipótese. A meio do impensável. caminho já... Impensável. O que estou para chegar até aqui agora, não. Não Exatamente. tenho essa capacidade, essa coragem. Se isso acontecer, estou muito mal. Já não estou cá. Fantástico, sim senhor. E quais as qualidades que admiras nos outros? É muito outra vez a parte da humildade, o respeito. Ou seja, as mesmas qualidades que tu Aquilo admiras que eu em prezo ti para e mim. fazes por ter, é Exatamente. o que admiras. Exatamente. É isso mesmo. Tens fé? És crente em alguma coisa? São. Por tempos não foi. Mas ao fim de passar por certos momentos, Todos nós somos assim. a gente vira sempre para alguma coisa. Portanto, tenho fé. Acho que é isso que nos estamos a agarrar. Sem dúvida. Acreditas no amor? Sem dúvida. E não, se calhar, por aquilo que já recebi. Com este também não me posso queixar. Já fui muito feliz também. Mas sim porque eu sei a minha capacidade de amar. Portanto, acredito nisso. Claro. Assim me faço entender. Perfeitamente. Portanto, quando eu te faço esta pergunta se acreditas no amor, eu percebi logo que tu direcionaste a pergunta para a parte em que o amor te faz mais falta. Que é o amor de teres alguém que te acompanhe na tua vida. Porque existe o amor de pai, o amor de mãe, o amor de irmão, o amor de um cão. E pronto, eu percebi logo. E também percebi que, de facto, independentemente da força interior de cada um, é uma lacuna na tua vida. Não é? É algo que acaba, às vezes, por fazer falta para ter um certo equilíbrio, certo? Sem dúvida. Por isso, raparigas de Portugal, vou fazer um sorteio. Estou a brincar, por amor de Deus. Às vezes convém fazer uma brincadeira para suavizar o ambiente, senão isto fica muito tenso e eu não quero que tu te emociones, exatamente. Mas culpas o culturismo por isso? Ou Não. Tenho que culpar. Ou é uma consequência de seres culturista? Tenho que culpar Pronto. Não é uma consequência de seres culturista que, de facto, a nível de relações não ajuda. Em certos aspectos também acho que ajuda, porque o turismo também traz muita coisa boa para nós mesmos.
Agora sei que há outras coisas que não ajudam, mas não vou culpar o culturismo em si. Eu sei que estou a entrar num campo muito íntimo, Sim, mas está. mas é o facto de tu seres atleta profissional deste desporto, que é um desporto que se tem que viver a 24, sobre 24 horas. Isso foi sempre algo complicado nas tuas relações sentimentais ou não? Não, nem sempre, nem sempre. Ok. Mais recentemente, mas nem sempre. Ok. É normal, as coisas agora também são mais sérias. Pois é. Ok. Sim, senhora. Se hoje fosse o último dia da tua vida, o que é que tu fazias? Um treino de perna. Aí, resposta ao culturista. Esse tinha que ser. Tinha que ser daqueles. Eu já ia para baixo. Tinha que estar com as pessoas que amo. Claro. Acima de tudo. Família. Pessoas que são importantes para mim. Sem dúvida. E como é que tu gostavas de ser lembrado? Gostava de ser uma inspiração e uma motivação para as pessoas que me acompanham e um dia mesmo não esteja cá, que o meu nome fique marcado. Deixar um legado, acho que é o mais importante. Ok. Tanto para outras pessoas, mesmo que tenham até filhos e isso tudo. Mas quero ser lembrado como uma pessoa que apesar de não ter as condições as melhores condições, que nada me impediu de chegar onde cheguei até hoje e que, se for possível, chegar ao Olímpia um dia. E se for possível um dia ganhar. É um sonho muito grande, mas é o meu sonho, é o que é. Claro. Mas gostava de ser uma pessoa lutadora, que nunca desistiu. Acho que isso que é, independentemente dos obstáculos, circunstâncias, seja sol, seja a chover, seja o que estiver, que estive lá e fiz o meu trabalho e que no final do dia a recompensam. E que no futuro pessoas que estejam em dúvida se são capazes ou não, que se relembrem que eu fui capaz e não tinha nada, fui eu contra tudo. Sem dúvida. Mesmo no início, quando os meus pais achavam que eu era maluco por fazer isto era um vício para mim, eu estava a obcecar isso tudo. Não diria que os meus pais não me apoiavam, mas não percebiam, percebes? É uma coisa muito Claro. hardcore, muito underground. É difícil teres um filho teu que sabes que vai escolher um caminho e ver da parte ergogénica, isso é muito complicado. Claro. Sim. Mas é isso. Uma pessoa que nunca desistiu. E no final do dia, saiu vencedor. Fantástico. Tens irmãos? Tenho uma irmã, mais velha. Ok. E o culturismo, ou ser culturista, porque ser culturista é uma coisa, trouxe-te tudo aquilo que tu és hoje como pessoa, ou isso também foram certos princípios adquiridos pela educação que os teus pais te deram? Os dois. Os dois. Sim, sem dúvida. Eu acho que sou culturista pela educação que os meus pais me deram. Ok. É isso mesmo. Fantástico. E diz uma coisa, tu eu sei que é muito difícil este exercício, mas tens noção, obviamente, não é? Que a carreira de um atleta profissional, seja que de desporto for, apesar de que no culturismo, se a sorte nos proteger e a saúde correr bem, podemos ter um pouquinho mais de anos competitivos do que de um futebolista ou de um basquetebolista. Mas tens noção de que um dia vai acabar a parte competitiva. Já te imaginaste o que é que tu vais fazer depois? Ou vais estar ligado a esta área? Não vais estar ligado a esta área? Nunca pensaste sequer? Acho que vou estar sempre ligado a esta área. Obviamente já pensei. Profissionalmente, não é? Estou a falar profissionalmente. Assusta-me um pouco. Sinceramente, isto é aquilo que gosto de fazer e não me imagino fazer assim outra coisa. Mas chegará o momento. Mas acho que mais da altura vai ser o momento certo para estar a pensar nisso. Acho que ainda vai-se abrir muitas portas no futuro. Eu já sabia que tu ias fazer. É complicado agora. Porque só me vejo a fazer isto.
E acho Mas acho que vou estar sempre ligado a isto. Isso, pelo menos à parte do desporto, sempre tive e isso nunca vai mudar. Claro. Acho que é a única resposta certa neste momento, porque tu estás completamente focado nos teus objetivos. Não vejo mais nada. Não Por mais tens que tempo, tente, exato, não tens tempo para pensar noutras coisas, nem é o momento certo. não. Mas eu vou-te só, para acabar, em termo conclusivo, vou-te pôr a par de uma pequena conversa que tive com um grande amigo meu no outro dia. E esperemos que nunca passes por isso, mas tenho quase a certeza que vais passar. Que é o seguinte: independentemente daquilo que o futuro nos pode trazer, porque o futuro também somos nós que o procuramos, não é? Com todo aquilo que fazemos no percurso da nossa vida. Conforme tu disseste, muitas oportunidades te vão surgir como atleta profissional em cima do palco, e essas oportunidades vão dar a hipótese de engrandeceres mais como profissional atleta, mas também te vão abrir portas para mais tarde continuares a subsistir na área do desporto. Agora, há uma coisa muito, muito interessante. Eu li um artigo no outro dia, estava a falar com um grande amigo meu sobre isto. Há uma coisa que se chama SPT, Síndrome Pós-Traumático. E acontece muito, principalmente aos militares que estão destacados, às vezes, os americanos no Afeganistão e tal, fazem 2 ou 3 comissões e depois, quando voltam, ficam com o chamado síndrome pós-traumático porque não se conseguem inserir normalmente numa vida normal. Pela intensidade daquilo que viveram, um perigo de vida diário, 24 sobre 24. Pá, é um mundo à parte. E sabes uma coisa? Eu li um artigo no outro dia que, de tudo aquilo que se possa fazer na vida, os bastidores e a parte íntima da vida de um culturista profissional, open principalmente, é algo que 99% da população mundial não imagina, não sabe o que é. E, independentemente de tudo que se passa, é uma escolha, e nós escolhemos, tu escolheste e vives a 100% com a maior alegria e a maior felicidade. Independentemente disso, vai chegar um dia, lá muito à frente, em que isso vai ter que obrigatoriamente parar e obrigatoriamente que também o tamanho vai desaparecer, a massa muscular vai desaparecer, e isso, às vezes, ou muitas vezes, não é falado, não é muito comentado. Às vezes é confundido com depressões, mas são síndromes pós-traumáticos. Eu já o tive, se calhar acho que vou ter toda a vida. Não é fácil, tu olhas para um guarda-roupa e dizes isto já foi tudo meu, e parece que estás a falar de um gajo que já morreu, que não existe mais, porque aquilo não te vai servir mais e tu tens que te adaptar a chegar aos sítios e és mais um, quando antigamente chegavas toda a gente olhava para ti. Percebes? É muito complicado, percebes? Tu tens que recomeçar quase do zero. Já pensei muito nisso. Sabes? Já pensaste nisso? Muito, muito nisso. É algo que até penso frequentemente. Não sei como é que vou lidar, mas acho que vai depender muito de como deixar o desporto. Se deixar e conseguir realizar aquilo que consiga realizar, acho que sai de consciência tranquila, e mesmo que depois vai emagrecendo isso tudo, não fica aquele peso. Agora, se deixar e mesmo assim não conseguir realizar as coisas, acho que vai ser tudo um acumular. Vai deixar pior. Acho que vai ser muito dependendo daquilo que conseguir concretizar dentro do desporto. E como ficar visto também. Desde que tenha a consciência tranquila, acho que é isso que é o mais importante. Sim, posso sentir que deixei algo por fazer, acho que é isso que me vai matar. Pois, claro que sim, em tudo na vida. É. Mas eu pessoalmente, se é que te posso, não diria quem sou eu para dar conselho, mas uma opinião, eu acho que, e foi uma coisa que eu falhei um bocado no meu trajeto. Eu no meu trajeto de culturista e de preparatório de dono de ginásio, de preparador de atletas e para fora de viver esta obsessão toda, eu preocupei-me muito pouco comigo, sabes? Pus muita intensidade, muita energia em muita coisa, mas não comigo. Eu cá dentro, sabes? E o que eu te posso dizer é, acho que tu era quase criminoso não seguires o caminho que tens que seguir, porque está aqui aos olhos de toda a gente o teu potencial.
acho que és um predestinado, acho que tens de facto que acreditar sempre em ti e no teu sonho, e acho que tens tudo para lutares por isso, mas também acho que o facto de tu teres dito há pouco que não acreditavas, mas depois passaste a acreditar e a ter fé, já é sinal que descobriste algo dentro de ti que te deve fazer crescer interiormente e deves-te sentir, deves procurar sempre fazer tudo com felicidade e ter um tempo para ti. Porque vai haver uma altura que tu vais ter o tempo todo para ti. Isto vai acabar. O glamour, os palcos, vai acabar, percebes? E se tu já fores feliz contigo próprio, não custa tanto. E eu levei uma chapada de um momento para o outro, sabes? Eu entreguei-me demasiado a uma série de coisas e quando me foi retirado por motivos de saúde, eu fiquei um bocado desorientado e custou-me um bocado aceitar a realidade, percebes? Mas eu acho que tem tudo a ver com o percurso que tu estás a trilhar e tenho a certeza absoluta que vai ser tudo de uma forma perfeita contigo, porque tu estás muito consciente de quem és e do que queres, e isso é muito importante. Muito importante mesmo. Bernardo, não te vou fazer muito mais perguntas, acho que já te fiz aqui demasiadas perguntas que te deram a conhecer de outra forma as pessoas o pouco conhecem ao Bernardo Gigante, o Bernardo que com aquela cara séria e se calhar nunca imaginaram ouvir-te responder a uma série de coisas tão íntimas da tua vida. Sim, para mim não acredito. Essa parte aqui eu no Instagram. Exatamente. Fico muito feliz de saber que tu és uma pessoa com valores, que tens pais que te amam, que te apoiam, que tens esse equilíbrio. Fico muito feliz de saber que tens um sonho e que vais fazer tudo por esse sonho, conforme estás a fazer. Fico extremamente feliz por saber, acima de tudo, que não te deixaste corromper, entre aspas, por este mundo todo do glamour, do culturismo, e continuas a ser tu. Eu para mim estava nos anos 90 e ficava... Acho isso fantástico. Acho que, não desmerecendo ninguém, cada um é feliz à sua maneira. Só não me identifico, não é? Sem dúvida. Acho que o facto de conseguires ser assim, hoje em dia, num mundo tão evoluído tecnologicamente, com as redes sociais, com tudo, e tu continuas a fazer as coisas à old school, é impressionante. Não me manipula, não me atrai. Acho fantástico mesmo. E muito sinceramente acho que enfim, se és mulher, tens entre os 25 e os 30 anos e procuras um companheiro. Está aqui o mão. Estou a brincar. Ao fim da preparação. Eu gosto de brincar. Não, acho que de facto, muito honestamente, sinceramente, Bernardo, digo-te agora do fundo do coração, acho que tu és um jovem que mereces de facto tudo de bom que a vida te possa trazer, porque tu de facto é perceptível que percorres um caminho que é teu, não pisas ninguém, não incomodas ninguém, tu nem te queres fazer sentir sequer, estás no teu mundo, na tua jornada. Só em pausa. Exatamente. E acho isso fantástico, como é que um jovem da tua idade consegue interiorizar-se dessa maneira e percorrer este caminho. E por isso é que eu acho que tu mereces, de facto, o reconhecimento, já não digo mais, mas o reconhecimento de toda a gente do culturismo em Portugal, de te dar uma força, de te seguir, de te mandar uma mensagem de vez em quando, e mesmo, volto a dizer, já disse isto numa live no outro dia, em relação a eu achar que a Federação deveria ter a obrigação de criar um site onde se fizesse um Hall of Fame do culturismo português, desde os atletas dos anos 80 até os atletas de hoje em dia, como o Bernardo, porque o Bernardo daqui a 20 anos também vai querer um dia estar a mostrar aos netos dele e aos filhos dele quem ele foi, o que ele conseguiu, e acho que é de prestigiar estes atletas e todos aqueles que fizeram o percurso de culturismo em Portugal com um site digno, onde eles lá estejam, toda a gente os possa conhecer, e acho que a Federação deveria pensar nisso. Acho que todos merecem, e principalmente vocês que estão no ativo hoje em dia, e isso parece que não, mas cria mais publicidade, cria mais responsabilidade, cria mais
mais vantagens para o próprio atleta. Portanto, finalizo com este mote para a Federação. Todos vocês que não conheciam o Bernardo já conhecem, não têm por que não me seguir, por que não lhe mandar mensagens. E Bernardo, vou-te deixar a última palavra a ti. Não sei se queres aproveitar este pedacinho para dizer alguma coisa aos jovens que nos estão a ouvir, para dizeres, para eventualmente dizeres alguma coisa, seja a quem quer que seja. Obviamente tu tens amigos que te dão alguma força, seja lá, qualquer mensagem que tu queiras aproveitar agora para expressar. A mim gostava muito que o fizesses, porque conforme disseste há pouco, as palavras têm que ser ditas, e têm que ser ditas em vida, porque nunca se sabe o amanhã, não é? E portanto, dou-te a oportunidade de tu dizeres aquilo que quiseres. Em primeiro lugar, agradecer-te aqui pela oportunidade. É sempre um prazer. E acho que também, além de nos ajudarmos sempre, porque isso faz crescer o culturismo no final do dia, acho que também era algo que eu também devia ter já feito há algum tempo, que é passar um bocado deste lado de mim que eu passei às pessoas. E acho que é isso que também depois faz a ligação dos fãs com os atletas. Ou se calhar identifico mais com a pessoa, se calhar não. E é daí que também, às vezes, que nos começam a seguir, porque nos veem também como uma pessoa e não só a parte da atleta. Acho que é muito importante a gente passar este lado. E pronto, e agradeço por essas perguntas mais íntimas, porque realmente acho que é importante, e também foi para isso que eu vim. Já sabia que ia ser daqui uma conversa interessante. Tinha que sair. Os amantes de culturismo não têm como. E dá para estarmos aqui a falar durante horas. Nunca mais saímos daqui. Mas é isso. E fazer um agradecimento também às pessoas que me apoiam, principalmente aos meus pais e à minha irmã, à minha família, toda a malta que me manda mensagens, chatear a cabeça, quando é que vou voltar a subir a palco. Posso dizer aqui que está para breve, não tenho data definida, mas se decorrer bem, este ano lá estamos. Estou para falar com o João também, fazer o meu agradecimento ao João, por ser o João, nada disto seria possível. Obviamente, é quase um segundo pai para mim também. Claro. Está sempre em cima de tudo e pronto. E quem conhece o João sabe do que falo. E é muito isso, fazer um agradecimento ao culturismo em si. Claro. Porque o culturismo mudou a minha vida e é a minha vida hoje. Uma parte que até gostava de ter falado, tanto que eu sou atleta e a gente treina para a parte da competição, mas ao longo do tempo eu sinto que tenho treinado mais para a parte mental, para a parte psicológica, do que tanto para a parte competitiva. Sei que isso agrega uma coisa à outra, né? Porque Claro. uma pessoa treinando para nós mesmos, acabamos de estar a treinar mesmo para a parte competitiva. Sem dúvida. Mas digo-me que a musculação é muito mais do que a parte estética. O corpo é mesmo, é um refúgio, uma terapia. Quem sabe, quem faz e sente, sabe do que fala. Há muito mais para além de... Independentemente de teres um dia mau ou bom, se fores treinar vais sempre sentir melhor. E isso é um facto. Isso é algo que eu quero deixar passar aqui. Que seja qual for a circunstância que estejam na vida, se puderem treinar, treinem sempre, vão sempre sentir melhores. E ajuda sempre a subir a autoestima. Mesmo para quem tem problemas de sono, isso tudo é sempre uma mais-valia. Tanto para a nossa saúde. Portanto, quem pode treinar, que treine, que mais tarde ou mais cedo vão ter que treinar. Seja com a velhice ou não, é algo que temos que fazer. Incrível. Sabes que, deixa-me só fazer aqui um pequeno à parte. Eu já disse isto aqui noutra entrevista, mas acho que fica mais próprio dizer agora contigo. Aliás, eu não sei se revelei isto no início. Eu já sei quem é o Bernardo há uns anos, inclusive o Bernardo já treinou no ginásio onde eu trabalhava, mas é a primeira vez que estamos a falar, pessoalmente, é a primeira vez, é incrível. Apesar de uma boa primeira vez. É verdade. Apesar de que eu já sabia que falávamos a mesma linguagem há muito tempo, desde sempre. Não é? Quem é culturista conhece o culturista muito facilmente. Mas eu já disse aqui isto e vou dizer novamente, e este é o verdadeiro exemplo daquilo que eu digo. O culturismo, quem olha para um culturista normalmente só olha de fora para dentro. Só vê a carcaça. Mas quem treina há 10, 15, 20 anos e a um nível destes, cresce de dentro para fora. Sim. Porque o que está cá fora
é consequência do trabalho. É uma manifestação dos nossos pensamentos. Exatamente. Porque, de facto, ter a capacidade de se levantar todos os dias mais cedo que toda a gente, fazer a rotina toda, abdicar de tanta coisa que nós queríamos fazer e não fazemos por causa de um objetivo, dá um crescimento interior tão grande, tão grande, tão grande, que de facto, que era precisamente o que o Bernardo estava a dizer, a parte mais bonita de toda tudo isto é que quando se chega aqui, aquilo que todos os outros veem não é propriamente o maior desenvolvimento que ele teve, porque o maior desenvolvimento está precisamente ali, é de dentro para fora, e de facto a minha maior surpresa foi essa. Não estava a contar que tu tivesses uma maturidade tão grande e um crescimento interior tão grande. De facto, o culturismo faz crescer muito. Sem dúvida, sem dúvida. De facto, a resposta está aí. Não há droga nenhuma que faça uma pessoa chegar a este ponto se não tiver um crescimento interior destes. E isso é algo que tem que ser reconhecido e tem que ser admirado. E eu fiz questão de dar a conhecer um pouquinho deste lado do Bernardo, porque às vezes o facto de ele já não ser tão marcante nas redes sociais e ter este tamanho todo ainda faz com que as pessoas se distanciem um pouquinho mais e não consigam perceber que de facto por trás deste tamanho todo está um ser humano com um crescimento interior fantástico e que quando a gente conhece começa a perceber de facto o mundo todo que está por trás disto. Por isso, mais uma vez, sigam o Bernardo, apoiem o culturismo, nunca percam a paixão pelo culturismo, sejam amigos uns dos outros e nunca desistam dos vossos sonhos. Está aqui um grande exemplo. E vou-te deixar acabar o que tu estavas a dizer. Vamos acabar aqui o meu agradecimento à minha família, aos meus pais em primeiro lugar e à minha irmã e à malta que me tem apoiado. Não vou falar isto com maldade, mas sinto que o reconhecimento não chegou tão cedo. Claro. E acho que também faz parte. Também vivemos um meio mais pequeno. Também às vezes temos que provar algumas coisas em cima do palco, não é só estar no Instagram, porque no Instagram somos todos grandes, somos todos atletas, e em palco é que se vê. Mas senti que o reconhecimento veio um bocado mais tarde, mas acho que as coisas têm que ser da maneira que têm que ser e tudo vem no seu tempo. E hoje sou grato pelo que tenho e pelo apoio que tenho. Hoje, felizmente, tenho muita gente a mandar mensagem a apoiar. Eu sinto que isso mudou muito quando virei profissional, porque sei que hoje sou praticamente um dos únicos, se não for o Diogo, sou eu o representante em Open, não é? E sei que hoje é um protagonismo muito grande e é uma responsabilidade muito grande e sabe sempre bem, porque tem dias que é complicado ou que a motivação está a zero e que acontecem coisas que não deviam ter acontecido, ou porque perdes um familiar, perdes uma pessoa mais próxima, ou quer que seja, e às vezes recebo uma mensagem a dizer acredita em ti que vais chegar ao Olímpia, não tenho mensagem a dizer não desistas, por favor, que és a nossa inspiração, se não foste tu não está lá ninguém, percebes? Isso é muito bom ouvir e realmente às vezes não responder a todos, eu também não tenho muita paciência para aquilo que passa a encher o Instagram. Pois eu sei, eu quase que nem conseguia falar contigo. Eu antes tentava, mas chega a um ponto que já... Mas eu vou tentar. Mas é muito isso. Para a malta que não apoia também agradeço da mesma, porque os comentários negativos ela ia para a minha fogueira. Isso dá mais motivação do que a malta que vem a ver aplaudir. A malta que não gosta ou que subestima vai-se dar mal. É isso. Vai-se dar mal. Mas então vamos acabar com duas promessas que eu gostava, se achares que podes fazer essas promessas. Se vais me perguntar se for chegar ao Olímpio, está prometido. Não, isso aí já sei que sim. Não, vou deixar aqui duas missões para tu cumprires. Mais duas. Uma, quando entenderes que é um bom timing para ti, uma oportunidade, vis aqui fazer um treino de pernas e deixares-me filmar esse treino de pernas. E outra, pelo menos a partir de hoje, em consideração a esta entrevista que vai ser lançada e que de certeza que vai surtir o efeito que eu pretendo, pelo menos uma vez por semana vais começar a meter uma publicação. Não vai estar tão longe, pelo menos uma vez por semana. Sabe? Tens que tentar, a sério, tens que tentar. Não precisa de ser durante os teus treinos. Os teus treinos são os teus treinos, é sagrado. Uma publicação que é sagrado. Normal, tu queres uma publicação do físico. Não é preciso. Estás a uma depois do que demos a conhecer de ti. Só para estar mais ativo. Só para estar mais ativo, percebes? Não sei, complicado. Acho que isso era importante. Por exemplo, nós estamos aqui já há 1h e tal a falar. E já se percebeu que tu és um pouco reservado,
Mas quando puxam por ti, tu falas, não tens problema de falar Não. e és uma pessoa extremamente interativa. Então não custa nada, às vezes. Pá, olha, eu aprendi há pouco tempo. Eu sou o nabo do caso, olha, foi ali, como é que eu meto uma fotozinha minha, perguntas. E eles mandam as perguntas e eu todos os dias de manhã estou ali na passadeira a responder a 2 ou 3 perguntas. Basta responder uma vez por semana. Respondes a 2 ou 3 perguntas, as pessoas ouvem a tua voz, ouvem o Bernardo. Essa é complicado. Percebes? Eu sempre Mas fui, eu olha sempre que eu fui do... acho que devia ser importante para ti. Com certeza. Nem vou discordar, porque eu sei que também é assim que funciona, às vezes Não mais é? do que o material E ideal. isso não te tirava a consideração do treino nem nada. Não, é só mesmo porque eu só gosto de publicar assim alguma coisa, às vezes posso ser uma exceção, pronto, uma foto assim fora da normal, sei lá, fui ver uma praia, pronto, aí posto uma coisa que é fora de culturismo. Mas quando é virado para o culturismo, só gosto de postar algo que eu sinta que demonstra resultados e que é impactante. Senão prefiro estar escondido. Enquanto aquilo não marcar assim impacto, deixo-me estar. Eu prefiro aparecer pouco, mas quando aparecer, Percebo isso. e sempre foi assim que eu fui. Sim, E é engraçado porque tenho muita malta que me apoia isso tudo porque dizem que é o perfil que gostam de ser. Perfeito. Mais saudável, mais no seu canto, mas quando aparece. E eu admiro isso profundamente em ti, percebes? Agora, se é assim que eu devia fazer, provavelmente não. Porque está muito mais ativo. Não, eu acho que essa é a tua identidade. Mas é a minha essência, percebes? Eu acho que essa é a tua identidade e deves permanecer assim. Agora, tirando a parte do treino e do físico, que isso é uma coisa que acho que fazes muito bem em reservar-te para mostrar só quando entendes, tu estás sentado a filmar só a tua cara, a responder a 2 ou 3 perguntas, pelo menos, repara, quem faz uma pergunta é porque tem curiosidade em saber a tua resposta e porque te segue. E se tu responderes, as pessoas vão ficar super contentes e vão fazê-lo repetitivamente e vais começar a ter não sei, se calhar as pessoas a darem um pouco mais de atenção. Entende? Sim, É uma sugestão, sugestão. Bom, tu depois lá entendes se queres não te vou tentar fazer isso, mas pelo menos o treino de pernas. Sim, isso está pronto. Não custa nada. Sim, senhor. Meu amigo, vou aproveitar para te agradecer imenso a disponibilidade de teres vindo aqui. Fico muito contente que a tua mãe te tenha trazido, senão eu já tinha dito, disponibilizava-me a levar-te, sem problema nenhum. Ainda bem, ainda bem. E tenho a certeza que este ano ainda vamos estar aqui novamente a falar sobre a tua carta que vais receber, a convidar-te para entrar no ar no Clássico para o ano, de certeza absoluta. Se este ano, olha, eu estou a prever isso, se este ano profissional correr bem, tu podes receber um convite. Nunca se sabe. Isso tem que aparecer mesmo virado do avesso. Esse seria o sonho. Não esperem menos. Esse seria o sonho. Se não for esse, pelo menos um convite de uma marca de suplementos grande, seria muito bom, porque a vida é feita de contas, não é? E os patrocínios são, de facto, não é? o colchão de um atleta para ele ter o conforto de poder fazer a sua vida. Por isso, vamos esperar que isso aconteça, que tu tenhas que fazer as malas. Não vou prometer premiações nem nada, mas vai vir aí coisa. Tenho a certeza que vais ter que fazer as malas e ir para São Paulo e representar a Integral ou a Max Titânio. É o que tiver que ser. Se tiver que ser, isso será. Para ti seria muito bom. Por muitas coisas. Tu precisavas de... Aquilo que eu digo, aquilo que eu já fiz em Portugal, tenho a certeza que se tivesse feito no Brasil. É maluco. Um país conforme está o Brasil estruturalmente neste momento, nesta área, tu já tinhas... completamente. Tinhas quem tratasse do teu marketing, da tua imagem, tinhas um contrato. Nem fez metade e tal. Exatamente. Por isso... Estão no sítio certo, à hora certa. Pessoas certas, é? Tem que aparecer mais também. Tem que estar nesses sítios certos. Mais contactos. Pois é. Isso, agora com o tempo. E sendo profissional das provas profissionais, os meetings e isso tudo. Vou-te fazer aqui um repto mesmo para acabar. Força. Porquê é que não pensas em fazer algo que eu acho que tem a ver tudo contigo e que foi exatamente o que fez um homem chamado Dorian Yates nos anos 90? O que é que o Dorian Yates fez? Dorian Yates treinava na caverna dele, no Temple Gym, na Temple Street, na cave. Fui lá tantas vezes, inúmeras vezes. Não queria saber de ninguém. De manhã fechava ao público para ele estar sozinho a treinar com o Leroy.
E quando surgiu aquele vídeo, Blood and Guts, surgiu como o falecido Peter McGogh, que era um fotógrafo e escritor da Muscular Development, inglês, que adorava o Dorian, pediu-lhe se ele permitia que ele fizesse um DVD, um vídeo sobre ele, porque na altura já havia os vídeos do Mitsuru Okabe. Não, havia vídeos do Mitsuru Okabe, que era um japonês que fazia o caminho para a Olímpia, que filmava os contenders todos do Mr. Olympia, antes do Mr. Olympia. Então o Dorian permitiu, só com uma condição. Pá, vais, porque és meu amigo, de manhã, que eu tenho a porta fechada, só estou eu e o Leroy, mas olha, nem abres a boca. Metes no teu canto, filma, e eu vou fazer o meu treino como sempre. Eu sei, já vi. Não quero ter nada a ver com isso. E se reparares, o DVD é muito básico. Acho que a ideia dela até era tirar fotos dele na praia. Exatamente. Isso é a minha coisa. Não, nada disso. É que não vou lá à minha terra gravar aí. Exatamente. Então o Peter McGogh foi lá, e o que é que eu te sugeria? Tu devias um dia destes pensar, ou quando estivesses em fase de preparação mesmo para a próxima competição, arranjar um bom videógrafo para, de vez em quando, nos teus momentos em que tu estás a dar 1000% focado, pau, ele esteja num cantinho no escuro, tal, a filmar. Filmou um pouquinho. Já. Passar 2 dias mais um pouquinho. Já tenho pensado nisso. Depois, e a fase da preparação é uma boa altura. Filmar um bocadinho, tu a fazeres uma refeição, isto ou aquilo. Para depois, quando chegar ao dia da prova, filmar o backstage todo, a prova, e depois no final poderes mostrar isso. Mas a ideia sabes porquê? Já tenho isso em mente. Porque eu acho que isso é um portfólio. Cá buscar ali um documentário quase. Um documentário que é um portfólio que te pode abrir portas para muitas empresas. Porque uma empresa que veja isso, pode dizer assim, o que é que este gajo está a fazer perdido ali? Vamos buscar este gajo. Pode ser uma imagem brutal para nós. Pá, é novo, saudável, um monstro. Não, este gajo interessa. Estás a entender? Mas um documentário desses é uma coisa muito interessante. E já não vai perturbar nos teus treinos, porque nem sequer vai estar visível para ninguém. Só vai aparecer quando tu quiseres. Depois está tudo editado. Assim, está impecável. Acho que devias pensar numa coisa dessas. Mas já tenho andado a pensar nisso. É arranjar um bom videógrafo. Okay. Fica ali no seu canto, lá está. É isso mesmo. E fica a fazer o meu trabalho. A pegar certos clipes, certas coisas. Fica aqui a promessa do Bernardo. Eu vou pressionar, vou lembrando sempre nos meus diretos. Vamos ver se até ao fim do ano temos esse documentário e vamos ver, de facto, vamos estar todos mais atentos ao percurso do Bernardo. Vai ser um bom ano. Vai sim, senhor. Vai. Certeza absoluta. Eu sinto. Bernardo, vamos despedir mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado. E este ano vamos estar novamente juntos. Quero um treino de pernas aqui e tens que me conceder a entrevista em exclusivo para mostrar aqui o convite do Arnold quando fores convidado para ir lá. Okay? Será o destino, mas cá estaremos um dia para isso, certeza. Assim será, de certeza absoluta. Meus amigos, já sabem, acabo como sempre. Não esqueçam a paixão pelo culturismo. Sejam amigos uns dos outros e nunca desistam dos vossos sonhos. Até à próxima.